Questão número 1 fala pra gente que uma televisão custava em janeiro R$1.000. Em fevereiro, o preço aumentou 10%. Então, vamos calcular quanto é 10%. Fazendo aqui, então, 1.000 é igual a 100%, x vai ser igual a 10%. Fazendo a multiplicação cruzada, nós vamos ter que 100 vezes x é igual a 1.000 vezes 10. Passando 100 dividindo e resolvendo a multiplicação aqui, nós vamos ter que 10.000 dividido por 100. Tenho zero em cima e zero embaixo, posso cortar. Então, o meu valor de x aqui vai ser igual a R$100. Então, 1.000 mais 10% serão 1.000 mais R$100. Isso dá um total de R$1.100. E ele disse que no início de março, durante uma liquidação, essa mesma televisão foi vendida por 1.100 menos 10%, que foi seu valor de desconto. Então, agora nós temos que descobrir esse novo valor de 10%. Então, aqui vai ficar 1.100 é igual a 100%, x vai ser igual a 10%. Fazendo a multiplicação cruzada, nós vamos ter 100 vezes x é igual a 1.000 e 100 vezes 10. 1.100 vezes 10 dá 11.000. Dividido por 100, tenho zero em cima e zero embaixo, posso cortar. Então, o meu valor aqui ficou de 110. Então, aqui ficou 1.100 menos 110. 1.100 menos 110 são 990. Então, o valor que a televisão foi vendida em março foi de 950. Perceba que o valor inicial era de 1.000. Então, eu vou pegar o valor inicial e vou tirar o valor da venda. Então, ficou 1.000 menos 990. E, então, a diferença do valor daqui para cá foi de R$10. Esse valor foi de lucro ou foi de prejuízo? Que é o que ele pergunta. Foi de prejuízo. Porque em janeiro ela custava 1.000 e foi vendida por 990. Então, a resposta ficou, houve prejuízo de R$10. Letra E. Número 2, ele diz pra gente que o número de peixes em um lago pode ser estimado usando a função n de t é igual a 500 vezes 1,02 vezes t, sendo que esse t aí é o tempo medido em meses. Perceba que ele não deu o valor de t para a gente calcular, ele só perguntou se a população a cada mês cresce ou decresce. Se a gente abrir aqui, a gente vai ter que 1,02 pode ser escrito como 1 mais 0,2 vezes t. Perceba que aqui, ó, eu posso reescrever isso aqui como uma fração. E aqui eu tenho um inteiro e mais 0,02. Um inteiro é 100%, né? E 0,02, se a gente for escrever 0,02 em forma de porcentagem, o que a gente vai ter? A gente vai ter 2%. Aqui é só caminhar, multiplicar aqui vezes 100, e aí nós vamos ter 2%. Anda com a vírgula duas casas para a esquerda. Então, multiplicar vezes 1 não faz diferença nenhuma. Mas multiplicar vezes 1 vezes 0,2 quer dizer que eu estou aumentando 2%. Então, essa população, ela cresce. Ela cresce quanto? 2% a cada mês. Logo,
por que não poderia ser decréscimo? Porque eu não estou dividindo. Se esse número estivesse na parte de baixo, ou seja, né, no denominador de uma fração, seria prejuízo, seria decrescimento. Mas como está na multiplicação proporcional, ele é de crescimento. Então a resposta fica cresce 2%, letra B. Questão 3, a gente tem uma ponte e ela vai ter 3 pontos de sustentação. Um ponto central e o ponto A e B nas extremidades. O texto me diz que o ponto central vai receber uma carga de 60% e o ponto A e B vai receber o restante proporcionalmente. Se 60% estão aqui, para chegar em 100%, faltam 40%. 40% dividido por 2, nós vamos ter que aqui em cada ponto vão ser o quê? 20% da carga. Bom, ótimo. Então agora a gente tem que a carga total são 12 toneladas. Então vamos achar a proporção do ponto de carga aqui do ponto central. Então, 60% de 12 toneladas, a gente pode escrever como 60 sobre 100 vezes 12. Tem um zero em cima e um zero embaixo, posso cortar. Então, aqui vai ficar 6 vezes 12 dão 72, dividido por 10 dá 7,2 toneladas. Esse é a carga do ponto central. Eu sei que a carga total são 12. Então, eu vou tirar aqui a carga do ponto central. 12 menos 7,2 dá 4,8. E aí, eu vou pegar essa carga e vou dividir para os pontos A e B. Porque eu sei que a carga de A tem que ser igual à carga de B. 4,8 dividido por 2 é igual a 2,4. Então, os pontos A e B, a carga ficou 2,4. E o ponto C, 7,2 toneladas. Dessa forma, o que a gente tem é que a resposta ficou letra C. 2,4, 7,2 e 2,4. Carga A, carga B e carga C. Na questão 4, ele deu uma tabelinha para a gente analisar a frequência da atividade física de algumas pessoas. E ele disse que de 100% das pessoas perguntadas, 75% fazem atividade física. Então, nós vamos trabalhar com esses 75%. Desses 75%, eles estão picadinhos aí dentro dessa frequência. Porque esses 75% vão virar os nossos novos 100%. Ou seja, é o nosso total. É dentro desse número aqui que nós vamos trabalhar. Quem faz atividade física com 1, 2, 3 ou mais vezes por semana. Dessa forma, ele pergunta qual é a porcentagem dentro dessa taxa que afirmam ter o hábito de fazer atividade física 3 vezes por semana. Então, esses 75% são os nossos 100%. Essas são as pessoas que fazem atividade física. E a gente quer saber qual é a taxa de pessoas que fazem atividade física 3 vezes por semana, que segundo a tabela são 26%. Dessa forma, fazendo aqui a multiplicação cruzada, vai ficar 100x é igual a 75 vezes 26. 75 vezes 26 são 950. Dividido por 100, tem um zero em cima e zero embaixo, posso cortar. Então, a nossa taxa de pessoas que fazem atividade física, taxa percentual, é 19,5%. Ok? Então, ele perguntou a taxa, ele não perguntou o número de pessoas. Até mesmo porque o texto nem nos diz quantas pessoas foram entrevistadas.
E aí ele pergunta pra gente qual foi a taxa de crescimento do número de aparelhos celulares de 2007 até 2011. Perceba que a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar o aumento. Qual foi o aumento? Então, de 2007 para 2011, quanto aumentou? Então, vamos lá. Em 2011, nós tivemos 224,02 milhão. E em 2007, nós tivemos 120,98 milhão. Não vou trabalhar com as casas do milhão, porque não vai fazer diferença. Vou trabalhar só aqui. Então, aqui vai ficar. Pedindo emprestado, aqui fica 3, aqui fica 9, aqui fica 12. 12 menos 8, 4. 9 menos 9, 0, desce a vírgula. 3 menos 0, 3. 2 menos 2, 0. 2 menos 1, 1. Então, essa foi a quantidade que aumentou, né? Passamos por 103,4 de aumento. Perceba que existe uma pegadinha. Na letra C, a resposta está exatamente escrito 103,04. Mas aqui não tem taxa. Aqui é o valor que aumentou, o valor que foi vendido. E não é uma taxa, não é uma porcentagem. Então, pegadinha aqui, ó. Além dessa pegadinha, nós temos outra. Se você somar os dois valores, você vai encontrar resposta letra E. Se você somar, outra pegadinha. Então, prestem atenção aí, ó, para não cair nas pegadinhas do Enem, tá bom? Então, vamos calcular aí a taxa de crescimento. Perceba que, olha, o nosso valor inicial era 120,98, era 100%. E aí a gente tem que o valor que aumentou é 103,04. E nós queremos saber quanto que é isso em porcentagem. Fazendo a multiplicação cruzada, nós vamos ter que 103,04 vezes 100. Resolvendo aqui a operação, nós vamos ter 10.304 dividido por 120,98. Então, a nossa taxa de crescimento foi 85,17. Resposta, então, letra B. Então, atenção aí, pessoal, para não se perder nas questões do Enem. Pessoal, na questão 6, uma análisezinha de tabela, ele pede para a gente encontrar a porcentagem do total de pessoas dos grupos de risco já vacinados. Então, a primeira coisa que a gente vai encontrar é o total de pessoas. Então, somando aí, ó, população em milhão, nós vamos ter o quê? 4,5 mais 2, mais 2,5, mais 0,5, mais 20,5. Isso dá um total de 30. Então, essas são as pessoas que estão no total. Agora, vamos encontrar as pessoas vacinadas. Então, vamos lá. Somando agora a população de pessoas vacinadas em milhão de novo, nós vamos ter 0,9 mais 1, mais 1,5, mais 0,4, mais 8,2. Isso dá um total de 12. O que nós vamos fazer agora é a razão do número de pessoas vacinadas sobre a população total. População vacinada 12, população total 30. Posso dividir em cima e embaixo por 3. Então, aqui vai ficar 4 décimos. 4 décimos nós podemos escrever como 0,4. 0,4 em porcentagem são 40%. Então, a resposta ficou letra D.
Dúvidas, postem lá no grupo. Questão 7 fala pra gente que a gente tem que fundir gramas de prata e de cobre, respectivamente, com 10 gramas de prata 925. O ourives, ele já possui 10 gramas de prata 925 e deseja obter 40 gramas de prata 950 para a produção de uma joia. Então, vamos lá. Nós temos 975, prata 975, 950 e 925. Nós vamos trabalhar, então, com a 925 e com a 950. Então, vamos lá. Na prata 925, nós temos 925 gramas de prata e 75 gramas de cobre. Em 1000 partes, nós teremos então prata. Vou pegar aqui o nosso total e dividir por 1000. Então, vai ser 925 dividido por 1000. Isso dá 0,925. Cobre. Nós temos 75 dividido por 1000. Isso dá 0,075. Bom, a nossa peça tem 10 gramas de prata 925. Então, agora o que a gente vai fazer? Multiplicar cada dado vezes 10 gramas. Então, vai ficar 0,925 vezes 10 e o cobre 0,075 vezes 10. Aqui, então, vai ficar 9,25 gramas e aqui vai ficar 0,75 gramas. Bom, primeiro passo, ok. Aí depois a gente tem na prata 950. Na prata 950 nós temos 950 gramas de prata e 50 partes de cobre. Então vamos fazer o mesmo processo. Prata para 1000 partes, 950 dividido por 1000 vai ser 0,950. O cobre vai ser 50 dividido por 1000, isso dá 0,050. Só que aqui a gente tem que produzir 40 gramas. Então, peça com 40 gramas. Então, nós vamos multiplicar aqui vezes 40. Então, prata vai ser 0,950 vezes 40. E o cobre vai ser 0,050 vezes 40. Esse primeiro aqui dá 38 gramas. E o segundo, 2 gramas. Como o ourives já possui uma massa vinda da prata 925, então nós vamos ter que tirar aqui esse total desse aqui. Então, fazendo aqui o último passo, nós vamos ter 38 menos 9,25 gramas. Isso vai dar 28,75. Então, essa é a quantidade de prata. E cobre, nós temos 2 gramas menos 0,75. Isso vai dar 1,25, perdão. Então, a resposta ficou letra B.
Na questão 8, pessoal, ele diz assim pra gente, olha, em março, o suco custava R$ 5,50, não, R$ 5,00. Em abril, o mesmo suco custava R$ 5,00, mas teve um aumento de 10%. Então, vamos calcular esse aumento aí. R$ 5,00 era 100%, X vai ser 10%. Fazendo a multiplicação cruzada, nós vamos ter que 100 vezes X é igual a 5 vezes 10. 5 vezes 10 são 50, dividido por 100, corta um zero em cima e zero embaixo, então aqui vai dar 0,5 ou 50 centavos. Então, o nosso valor vai ser R$ 5,00 mais 50 centavos, 5,50. E aí, quando foi em maio, o preço, que era de 5,50, caiu 10%. Se caiu, é perda, é decréscimo. Então, aí o que a gente vai ter é que tirar 10%. Então, vamos descobrir quanto que é. 5,5 ou 5,50 são 100%. X vão ser 10%. Perceba que eu não posso usar os 10% do anterior, porque o meu valor trocou, né? Então, aqui vai ficar 100 vezes X é igual a 5,50 vezes 10. Isso aqui vai ficar 55 dividido por 100. Isso vai dar 0,55. Então, meu novo valor vai ser 5,50 menos 55 centavos. E é 4,95. E aí ele pergunta qual o preço da garrafa em junho. Então, em junho, a garrafa é 4,95, letra B. Pessoal, a gente tem alguns dados interessantes. Primeira coisa que ele me diz que a distância é proporcional ao tempo, a velocidade vezes o tempo. Então, aí nós vamos usar V vezes T. Ele me disse que a velocidade de V1 é igual à velocidade de V2. E, além disso, ele me disse que a velocidade de V1 é igual a 25% da velocidade de T2. 25% eu posso escrever como 0,25. Então, ficou 0,25 de T2. E ele quer a razão da distância, né? Que ele fica sem olhar no celular de D1 por D2. Então, D1 vai ficar o quê? V1 vezes T. E D2 vai ficar V2 vezes T2. Aqui, T1. Bom, vamos substituir então. A velocidade de V1 é igual a V2. Então, V1 sobre V1, porque os dois aqui são iguais. E a velocidade de T1 é 0,25 de T2. E aqui embaixo tem T2. Perceba que eu tenho variável igual, posso cortar. Variável igual, posso cortar. O que sobrou então? 0,25. Posso escrever 0,25 como a fração 25 centésimos. E ainda posso dividir em cima e embaixo por 25. E aí eu vou ter a fração 1/4. Então, a minha razão vai ser a resposta letra B, 1/4. Ok? Dúvidas, postem lá no grupo. Abraço!